Mas a vida não te ilumina os caminhos, não é? Nem os sítios onde deves procurar. Portanto, se não tens coragem de ir para o escuro, estás lixada. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho a Isabel Saldanha, que no seu Instagram é um livro aberto, portanto para mim foi difícil arranjar informação que as pessoas já não saibam. Vou tentar. Fotógrafa, escritora, viajante. É muito fácil de feitio, é pragmática, assim um bocadinho homem, como se diz, né? No sentido, num preconceito que as mulheres são mais complicadas, que eu não concordo nada. A única parte em que foste comparada a um homem nesta descrição que eu saquei sobre ti é a tua facilidade em fazer xixi em qualquer lado. É verdade. O meu homenzinho, como diz o Filipe. Já. Ele diz o meu homenzinho. Então pronto, olha, foi ele que te entregou, claro. Ele disse, faz em todo lado, entre dois carros, num jardim, outdoor. E olha, eu tenho inveja, porque é a única característica masculina que eu gostava de ter. E também outra queixa de homem. Ressonas tipo motosserra. Ouvi dizer. Isso é público. Isso já é público. Agora já tornei. Mas não era, quer dizer, não era ou era. Eu achava-me como uma pessoa que era serena no sono. Foi isso que ele disse, que tu não ressonas nada. Eu não ressono nada. E depois, Mariana, parece-me uma motosserra. Que às vezes acordas a ti própria. Acordo. Há porquinho. A meu pai também faz isso. Acorda com ele próprio. Isso é muito bom. Recentemente descobriste o prazer e a vantagem das cestas. É verdade. Consegues, sempre que podes, fazes. E não perdes o sono à noite? Não, mas fico com aquele irritadiço que tu ficas quando dormes, não consegues controlar bem. Aquela birrinha de sono pós-sesta. Ok. Que é quando tu ainda não fizeste o agrupamento das tuas células, aquilo ficas meio dispersa, assim com mal feitio. Não fizeste as fases todas de sono? Sim, as fases todas, então ficas ali assim meia irritada. É raro fazer cestas porque ou custa-me horrores acordar como se fosse de manhã, às 5:30 da manhã que eu acordo, ou dormo imenso e à noite não tenho sono e é uma chatice. Não me dou bem com cestas. Nada que o vinho não acame. Não, a cama é ótimo. A Isabel tem uma horta e esta relação mais intensa e próxima com a natureza é recente e adora, mas não consegue passar um dia sem trabalhar o intelecto. Por exemplo, passas a manhã numa horta, à tarde tens de ler. Sim, ao descrever, sim. Ao descrever. A horta tem batatas, brócolos, feijão, tomate, couves, árvores de fruto. Que maravilha, sim. Bem composta. A Isabel é um bom garfo, mas não lhe deem fast food? Não, zero. É forreta? Nem é ressaca. Nem é ressaca fast food? Detesto. Melhor coisa do mundo. Detesto hambúrguer, detesto pizzas, não gosto. Extra queijo? Não, ressaca com bochechas de porco preto. Ok. E levamos a fasquia. Não vais à salada? Não. Há uma diferença, há mesmo. Mas lá a batatinha caseira de rodelas. Pronto, frita. Pronto, ok, já há aqui mais, já compro. Diz o Filipe sobre ti, já percebemos que é o Filipe. Diz que és forreta. E eu defendi, é poupada. E ele, não, é forreta. Pois, forreta. Eu não me tenho como uma pessoa forreta. És poupada? Sim, sou poupada. Sim, talvez. Sou poupada. É uma boa defesa. Bastante desarrumada, mas mais em casa, na cabeça é bem arrumada. A não ser que esteja cansada, aí até pode ser disléxica, tipo, vai buscar o frigorífico em vez de vai buscar o carro. Sim, ou liga a lareira. Liga a lareira. Digo muito, liga a lareira. És preguiçosa, aqui lembraste dos meus filhos, és preguiçosa para tomar banho, mas depois claro que lá vais e demoras horas para sair. Não, depende. Em podendo, quando me sabem, como não sou meio cascuda, não, tomar banho não é uma coisa que eu adoro. Pois, exato. Não é uma coisa que eu adoro. Eu posso passar bem sem tomar banho, mas depois ao fim de 3 dias sabe-te bem. Está 3 horas, 1 hora por cada dia que tu não tomaste banho, portanto é legítimo. Sim, para a natureza compensaste. E em termos de custo, já que falamos de forretas, vai dar ela por ela, não é? Poupada. Poupadíssima. Dás workshops de escrita criativa e organizas e moderas tertúlias sobre o amor, o trabalho, a família. Conversas boas que começam às 7 da tarde. E a primeira sobre o humor acabou às 3 da manhã. Acabou às 3 da manhã. Muito giro. Também, com vinho e queijo e luz de velas, eu também ficava até às 3. Eu não queria acabar, porque, em boa verdade, um bom amor nunca acaba, não é? Mas pronto, temos que ultrapassar a metáfora. A Isabel, como eu já disse, é um livro aberto, escreve e bem sobre si, sobre os seus, as suas, o mundo que a rodeia. E é isso que vamos hoje fazer. Vamos falar de livros, esta uma das suas paixões, e também com uma assumida wine lover, que tu és. Deixa-me só tratar bem, então, a minha convidada. Com caraças. Toma lá um vinho tinto.
nossa. À vida, aos livros, aos bons ferretas. Tu tanto falas sobre a tua paixão pelo vinho que tinha que te receber desta forma. Olha, eu como mini bi. Sim, senhora. Isabel Saldanha, quais os teus hábitos de leitura? Então, os meus hábitos de leitura. Por hábitos de leitura, tu entendes o quê? Lês tipo todos os dias, lês só na cama, lês com que regularidade? Leio todos os dias, não leio só na cama. Gosto muito de ler de manhã. Gosto muito, sou profissional liberal, portanto tenho essa vantagem de ter um horário mais ou menos flexível. Portanto, a minha leitura não é pré-programada. Obedece sempre assim ao impulso. Faço o possível para ler sempre antes de dormir, mas porque gosto dessa prática de levar uma frase nova na cabeça para a noite de sono. É assim uma espécie de antecâmara. E gosto muito de ler de manhã, depois do pequeno almoço, quando tenho hipótese de me enfiar na cama outra vez. E leio assim como fazem os acamados, não é? Com a cabeceira muito direita, sabes, com a almofada a apoiar e o livro assim em cima dos joelhos. Depois tenho sempre um livro no carro e tenho sempre outro livro na mochila, portanto não arrisco ir para qualquer sítio onde possa ter um compasso de espera, uma mesa de restaurante que ainda não está livre, a fila na farmácia. A fila na farmácia, coisa, e não possa ter um livro. Isso para evitar ligar-me ao telefone. E isso quer dizer que tu lês mais do que um livro ao mesmo tempo? Se tens um na mochila e um no carro? Leio. Mas há sempre o livro. Então, a narrativa oficial, chamamos assim, não é? O principal. A narrativa oficial, que é aquele livro que é uma espécie do livro do mês, não é? E todos os outros tu vais intercalando e que não têm bem marcador, não é? Podes começar sempre 3 páginas antes ou 3 páginas depois, porque normalmente são em formato de contos ou de poesia. Sim, esse é mais fácil para intercalar. Sim, só para irem crescendo. Mas sim, tento sempre ler todos os dias e insisto muito, mesmo com o Filipe, por exemplo, ainda hoje estávamos no caminho, é muito importante ler. Passo a vida a doutrinar sobre a leitura, porque acho mesmo que nós deixamos-nos engolir pelas rotinas da vida, e se não nos damos espaço para que isso aconteça, é fácil adiar, não é? É muito difícil colocar a leitura como uma prioridade, não é? Sobre outras coisas da vida. Tens que fazê-la um hábito, e aí é como os viciados da ginástica, não é? Sim, quanto mais vais ao ginásio, mais tens que ir. Quanto mais lês, mais tens que ler. Mais tens que ler, sim. Tens que dar na veia, nessa veia. No bom sentido. Sim, no bom sentido. Género literário favorito, o romance. Romance, é verdade. Eu também. Eu gosto muito, às vezes perguntam-me ensaios, eu também leio alguma coisa, eu gosto de biografias. Agora, é curioso que no outro dia estava a ver uma entrevista do Elon Musk, do Joe Rogan ao Elon Musk, e ele dizia, o homem mais rico do mundo. Sim, e ele dizia, mas que tem uma cabeça incrível, e o Joe Rogan, eu não sabia disto, dizia que eles tiveram que retirar os episódios do Black Mirror e reescrevê-los, porque pela primeira vez na vida a realidade superou a ficção, e portanto a vida estava a andar muito mais à frente do que a narrativa. Isso é assustador. Sim, é assustador. E eu cruzei isso com alguns podcasts de literatura que eu tenho ouvido, e que vi algumas pessoas a dizerem que estavam a ficar um bocado cansadas do romance, e eu achei que talvez fosse um bocado por isso, porque a vida torna-se de tal forma distópica, estranha e singular, que nós todos sentimos que estamos a ser arrastados para um romance, mesmo que não seja romântico, não é? Porque, sim, é uma novel. Sim, no fundo uma ficção estranha, da qual nós somos personagens, não é? Com uma obrigação de nos reinventarmos e de nos ajustarmos diariamente, e se calhar por isso é que nós começamos a derivar para o género realista, aos ensaios, ou uma perspectiva mais histórica, que te ajuda a situar e não mais uma vez a perder-te sobre uma coisa que já está perdida, não é? Que é, no fundo, somos contemporâneos de tempos estranhos, não é? Portanto, precisamos de bases. Eu leio muito, e por isso é que fiz este podcast, porque nós lemos muito por recomendação, não é? Eu tenho algumas amigas, ou várias, a quem adorei um romance, tens que ler este, e depois também há cada amiga com o seu género, não é? Sim. Mas realmente tens razão, eu hoje em dia, romance sem dúvida, mas leio cada vez mais não ficção. Pois, não ficção. Eu também. Mas não estou cansada do romance. Eu também e não ultrapassámos ainda a realidade, não. Não. Aliás, porque quem não dá nas drogas, dá nos livros, não é? Impudente. É a minha droga. É a droga, não é? E obriga-te, quando tu estás a ler um livro, tu vences uma apatia e ofereces-te a possibilidade de fazer parte de outra fibra narrativa que não é a tua vida. Portanto, é um descanso para a mente. Completamente. É um bocado como estar a lavrar a terra, não é? E tu, de repente... Gosto muito mais de ler do que lavrar a terra. Eu também, aqui entre nós, mas dá-te essa possibilidade de escape, e portanto é uma viagem. É uma viagem, uma meditação. Completamente, é uma meditação. Com que autor ias jantar?
Pois, eu disse com o Lobo Antunes, que é um carrancudo do caraças, mas que fuma e bebe. Mas para um restaurante fumador, foi Sim, tudo eu certo. queria ir a um restaurante de fumadores que as pessoas estão muito chatas e agora depois tens que ir fumar sozinha lá fora, ou não sei o quê. E, portanto, eu com o Lobo Antunes, eu sabia que ele me ia deixar fumar à mesa, íamos fumar os dois e aquilo ficava aquele ambiente assim, bafiento. Antes do bife, a Sim, meio do bife, a meio depois do bife, depois do bife, a toda a hora antes do café, sim. Já com o lastro de cinza pela mesa, estás a ver, ia gostar. Além de ser uma conversa, além de ser um homem que tem uma escrita altamente intrinsecada e dura, que é muito diferente das crónicas pós-livros, mas que tem assim uma cabeça muito, muito sagaz e uma genialidade muito própria. Portanto, é assim uma pessoa que eu não sou muito de ídolos, mas era uma pessoa com quem eu gostava de conversar e de aprender assim ao vivo e a cores, num ambiente de fumo, sim, e vinho. Ele não é muito boa boca. Então, mas bebe vinho, não bebe? Sim, mas bebe. Fuma. Sim. Está feito. Tá feito. Check. Pode não ser um jantar, pode ser um... Sim, pode ser num bar. Pode ser num bar. Eu digo café como expressão, como eu não bebo café, eu à mesma uso a expressão, Mas vamos beber um café. Eu também. Não gostas de café, olha, estou pronto. Mas usas a expressão, vamos beber um Sim, vamos beber um café. Vamos beber um copo de vinho com o Lobo Antunes. Esta pergunta, claro que para ti foi difícil, tu lês muito e gostas muito de ler, mas escolhemos assim, tu escolheste 3 livros que gostaste. O 1984, George Orwell. Há quanto tempo é que leste? Sim, já li, vou lendo. Olha, são daqueles livros, é tipo os Maias, esse de Queiroz, não tem nada a ver. Releio muito. E sobretudo releio estes clássicos, estes livros assim, então que falam das distopias. Eu acho especialmente interessante porque a sociedade quase sempre toca nestes extremos, e quando tu lês o Camus, a peste do Camus, ou lês o George Orwell, 1984, ou até o Animal Farm, a Quinta dos Animais, são livros que são sempre contemporâneos, independentemente de ter sido escrito em 1948, não é? Sobre 1984. Claro que é um livro que agora está muito na ordem do dia por causa da questão da pandemia e do Covid e do... Mas o livro é extraordinário porque fala de facto sobre o fim da liberdade, sobre a vigilância, sobre o grande irmão, sobre o facto de nós... O Big Brother is watching you, que foi o conceito de... Sim, que a produtora do Mol dizem que não foi para copiar. Não foi, claro que foi. Sim. Mas sim, é um regime totalitarista. Sim, um regime totalitarista, asfixiante, não é? Em que passa inclusive a haver uma coisa chamada novilíngua, ou seja, um dicionário próprio das palavras que tu podes usar. Isto partindo do princípio que quanto mais rico for o teu léxico, mais rico será o teu pensamento. Ou seja, se derem poucas palavras, dão poucos pensamentos. E, portanto, é bom lembrar, mesmo lendo isto como ficção absurda, que se nós não tomamos conta da realidade e não a acarinhamos, corremos o sério risco de nos entornarmos a pouco em regimes totalitaristas sem nos darmos conta. E isto não está assim tão longe, não é? Os sensores, não é? De repente é um livro que agora volta a fazer sentido. Volta a fazer sentido. E tanto não é um livro para revolucionários e para rebeldes, é um livro para gente acordada e arrepia. Ou para acordar, gente adormecida. É o beijo. Olha, uma coisa engraçada do 1984 é que o George Orwell, ele não queria este título. Ele queria O Último Homem da Europa. Pois é, mas queria. Mas o editor é que disse que queria um nome mais comercial e estavam no ano de 48, o livro foi editado no ano seguinte, trocaram 48 para 84. E sabes que tu sabrás com certeza, George Orwell, para quem nos está a ouvir, é um pseudónimo. Ele chama-se Eric Arthur Blair, nasceu na Índia, mas gira, eu não lembrava que era um pseudónimo. É um pseudónimo, ele era um homem incrível, porque era um homem que se voluntariou para ir lutar para a Guerra Civil Espanhola. Ele queria sentir o que era um conflito, ele tinha muita noção da condição de privilegiado e do quanto o teu contexto social te priva de uma observação minuciosa daquilo que é o mundo. E até para ele escrever sobre isso, ele precisava de se sentir qualificado e a única qualificação que tu podes ter é viver. E foi isso que ele fez. Portanto, ele é um homem incrível. Claro que depois, como todos os ícones, pode pôr-se ao serventia de algumas causas. E temos de ter sempre cuidado, não é? Porque depois há pessoas que antipatizam com o livro, porque como ele é um liberal por excelência, não é? Um homem que defende a liberdade, há muita gente que o usa como bandeira. Mas vamos separar o homem, não é? O escritor e a obra. 1984 é sem dúvida um livro incontornável. É obrigatório. Eu acho que é obrigatório. E agora houve nova edição e a capa está muito gira. Pois está.
Boa, 1984, então, George Orwell. Outro livro que aqui a Isabel me falou é A Amante, da Marguerite Duras. É verdade. Aí uma grande mulher, essa outra, um mulherão, assim, de mão cheia. Acho que é importante também promover a literatura feita por mulheres. Não é a literatura no feminino, não é? Que são coisas diferentes. Gostei muito porque é um É autobiográfico este? É autobiográfico e a aventura que ela conta, não é? Da sua primeira relação. É um bocadinho uma Lolita, é um Nabokov, mas realista, não é? Realista, escrito do ponto de vista feminino também, com uma sexualidade muito assente, que normalmente é uma coisa que nos despem muito dessa. Nós somos quase sempre vítimas ou violentadas ou éramos sempre mais inocentes que ele, e neste caso ela é uma miúda curiosa, ainda assim inocente, que se lança para desbravar a sexualidade. Aos 15 anos com um homem, com um chinês mais velho. Mas que depois é quase delicioso, porque tu ganhas um tremendo respeito pelo que nela há de ti. Sabe, é quase assim uma reciprocidade. Nós todos temos um bocadinho daquela ou se não temos, devíamos ter. Não necessariamente os chineses. Sim, já nos basta de coisas chinesas. Não, mas há um momento momentos ou frases que tu te identificas, nem que seja pela honestidade crua, que é o que ela... A relação com a mãe, a relação com o tema da família é uma questão que me interessa muito. Não sei se era a Marguerite Duras que dizia que as famílias felizes não dão boas histórias. Não foi ela mesmo, é ótima. Sim, ela tinha muitos problemas. Ela depois acabou por usar o sexo para ajudar a família financeiramente. Sim, porque precisavam. Portanto, a mãe queria criticá-la, mas tinha que aceitar a ajuda financeira. Tinha problemas com álcool, com heranças, com toda aquela Amante, da Marguerite Duras. Sabes que Duras, ou Duras, não sei, em francês não se diz o S, não é? Não. O nome dela não é esse. Duras é a cidade de origem do pai dela. Ela chama-se Marguerite Donadieu. Que engraçado. Nome artístico. Isso não sabia. Imagina, ainda bem. Eu gosto sempre a aprender. Outro livro que a Isabel hoje trouxe é A Paixão Simples, da também francesa Annie Ernaux. Outra mulher. Sim, outra mulher. Achei que era importante aqui trazer um séquito de grandes senhoras da literatura. Annie Ernaux, eu escolhi este livro porque é um livro para preguiçosos. É pequenino, Uma Paixão Simples. É para preguiçosos. Uma paixão simples, que depois não é nada uma coisa assim tão simples, num livro tão condensado, que se lê numa tarde daquelas em que tu dás para ti a descer do sofá para o chão, nem percebes como, não é? Isto é um livro de bolso, são 60 páginas. Sim, é quase um livro de bolso que custa qualquer coisa como 7 euros e é muito bom para aquelas amigas que ainda estão muito presas aos círculos da paixão, não é? E à cena do coração, mas que já não querem ler qualquer coisa, ou seja, querem sofisticar intelectualmente. Este livro tem esse rapport, dá assim é uma história revivida, revisitada. É uma mulher culta, independente, divorciada, independente, vive uma paixão obsessiva com um homem casado, estrangeiro e mais novo. Sim. E ela tenta fazer uma vida normal, mas na verdade está sempre obcecada com o próximo telefonema, o próximo encontro, o próximo... Sim. E perde-se naquele mas ao mesmo tempo completamente consciente da magia que traz esse embevecimento, que é um bocadinho como quem não quer largar a droga, não é? Ela sabe que aquilo é mau, mas não consegue largar. Mas não é corriqueiro. Este livro é engraçado. Este livro eu não conhecia a Annie Ernaux de lado nenhum. Descobri isto no podcast do Bernardo Mendonça, da Beleza das Pequenas Coisas. A Maria do Rosário Pedreira, a editora da Leia, sugeriu essa leitura. Essa leitura. Boa. E disse: vocês querem um livro daqueles que muito bem escrito, muito bem apessoado, como se diz, não é? Inteiro, a discorrer sobre um tema que já se banalizou, sem nunca se banalizar, porque é vivido por todas nós e por todos nós de formas diversas. Isto é um livro que aplaca qualquer pessoa, não é? Tu vais sempre ao chão com este livro, porque é bom, é muito bom. É uma narrativa curta e intensa, em que o desejo é a palavra de ordem. Exatamente, viva o desejo. Paixão Simples, da Annie Ernaux. Olha, eu convido-te a ouvir a conversa com a Ana Galvão, que é o episódio 6, porque a Ana também traz esta autora com outro livro. Qual? Os Anos. Os Anos, sim. E ela explica muito bem. Conheces, já leste? Não li, mas tenho. Já agora mais um livro que tu também me falaste, agora um homem, o Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Esse é um clássico. Sim. É um clássico, é uma daquelas recomendações clássicas, é um bocadinho como as Memórias de Adriano,
não é? Ou Siddhartha. Margarita e Orsenar. Sim, ou Siddhartha, do Hermanesse, Hermanesse. sim. Eu acho que há uns livros que tu... É como o vestido preto, tens que ter. Sim, tens que ter. É a t-shirt branca, é o básico da Exato. literatura. E estas cartas são um jovem poeta, tens que ter em carteira mesmo, porque é ele a falar para aquilo que será um jovem poeta, que poderia ser, em boa medida, um jovem escritor. Era um jovem militar que queria ser Sim, poeta. exatamente. E ele vai-lhe escrevendo cartas ao longo de 5 anos e depois isto são as cartas todas juntas. Sim, em que ele vai dando conta das hesitações que ele vai ter, do processo, dos bloqueios e de como é que ele vai ter que gerir a teimosia, a paixão, os desvios. É muito interessante, é giro. É encorajador. Encorajador, sobretudo para quem quer escrever, Sim, não é? para quem quer escrever. E depois há aqui uma humildade e uma intensidade lírica. Eu estou a ler aqui as críticas. Sim, é verdade. E como é que ele pode, porque nós às vezes queremos buscar fora de nós a matéria da nossa escrita, o que também é um desperdício, porque nós temos muito material dentro de nós, sobretudo lá está. Se tivermos tido uma vida relativamente rica, e portanto não tem mal nenhum que nós sejamos o primeiro baú das nossas histórias. E ele diz isso ao jovem poeta. Tipo, escavaca-te, não é? Dentro de nós é que está o petróleo, não começa a perfurar já lá ao longe, porque... Olha para dentro. Olha para dentro. Isso faz-me lembrar uma vez uma história muito gira que eu vi num congresso americano, em que ele faz a apresentação com um slide e a imagem era um tipo à procura de uma coisa debaixo de um candeeiro. E vai um senhor na rua, um transeunte, e vê a senhora agachada assim à procura do coisa e pergunta, olha, precisa de ajuda? Ele disse, preciso, perdi aqui uma coisa. E ele assim, ok, está bem, então, mas eu vou ajudá-lo. Mas perdeu aqui. Ele não, mas é aqui que há luz. Nós às vezes só procuramos nos sítios que estão iluminados e temos que correr o risco de ir para as zonas mais escuras. Isso é giríssimo. E não perdi aqui, mas aqui é que está a luz. Sim, não, eu não perdi aqui, mas é aqui que está a luz. Mas ele próprio tinha consciência, portanto, ele achava que era que tinha que procurar no sítio que estava iluminado, mas a vida não te ilumina os caminhos, não é? Nem os sítios onde deves procurar. Se não tens coragem de ir para o escuro, estás lixada. Não vais encontrar. Não vais encontrar, exatamente. É ótimo, adorei. Muito giro. Agora, surpreendeste-me aqui numa resposta que me deste, que é um best-seller que tu não tenhas gostado. Eu quando faço esta pergunta, tenho em conta, eu não quero destruir livros ou dar opinião sobre um livro que nós não tenhamos gostado, mas neste caso, como é um best-seller, não o vamos destruir, por isso é que te perguntei. E surpreendeste-me com a resposta, engraçado, para mim é dos livros que eu mais gostei. Já li há muitos anos, falo sobre ele com grande paixão. O chefe Kiko, no primeiro episódio, fala sobre ele, que é A Sombra do Vento. Tu não gostaste, que é engraçado. Porquê? Lembras-te? Eu lembro perfeitamente, porque li há pouco tempo. É recente? Sim, é recente. E depois até ao fim ou Eu também não gosto de nada e no outro dia estava a ouvir um podcast de livros, eu ouço bastante, também vou seguir este agora atentamente. E eles diziam mal, não diziam mal, mas diziam com uma certa arrogância que eu não gostei de dizer. Não dizem que o livro é tão bom, mas não o achei tão bom. Quer dizer, longe de mim, como leitora, ao arrogar-me o poder de ser eu a discernir se um livro é bom ou não, muito menos destas pessoas, não é? Destes escritores. Sem não, dúvida. Pode ser o nosso approach, não é? E a opinião é subjetiva, obviamente. Já me aconteceu ao contrário, não é? Livros que odiei, alguém adorou, vice-versa. Pronto. Sim. Mas eu acho que, imagina, eu ouço muitos podcasts sobre livros e acontece-me, neste caso, para o bom, que é, se tenho empatia com a convidada, ou é uma autora que eu adoro e ela fala num livro que ela adorou, eu compro imediatamente, até tenho um problema de comprar a mais. Sim, claro. E já tive que me controlar quando ouço podcast de livros, porque é ir lá a comprar tudo. Pois, claro. Mas quando dizem muito bem, e quando eu gosto da opinião dessa... Basta ter empatia, eu não conheço a pessoa, mas tenho empatia com ela, compro. Portanto, da mesma forma, se calhar influencia ela dizer, não gostei deste, eu tenho empatia com esta, ou é uma autora que eu adoro e ela não gostou daquele livro. No fundo é o opinion maker, Claro, não é? claro. Então por isso é que eu pergunto desta forma, que foi best-seller, portanto, não há dúvidas que é bom, mas tu por acaso não gostaste. Sim. O que é bom, quer dizer, enfim. Que é bom, para muitas pessoas é bom, lá porque tu não gostaste não quer dizer que Sim. não diminuir as vendas Pois do livro. Não, que horror, não. Não sei se estou a explicar bem. Não. Mas eu então... estava-me a lembrar do Malraux, do escritor, que dizia e se a maioria estiver errada. Portanto, seja que esta coisa de ser bom, porque a maioria disse que é bom, e se a maioria não estiver aculturada ao ponto de ter o discernimento sobre aquilo que é bom ou mau, não é? Isso nós nunca sabemos, não é? Podemos fazer parte de uma minoria qualitária, não é? Com capacidade e discernimento.
de ver essa luz fora dos sítios não iluminados. Não explicaria melhor. Não, nunca sabemos. Não estou a dizer que seja o caso. E acontece-me isso, não é? Livros incríveis. Ainda agora houve um qualquer que se falava, nem vou dizer, lá está, agora à espera, mas isto é uma expressão da minha mãe, à espera. Mas é isso, há muitos livros que um fenómeno enorme. Eu achei uma desilusão. Mas pronto, não vou dizer que é mau, eu não gosto. Sim. Mas então porquê é que não gostaste da Sombra do Vento? Olha, não gostei porque olha, não sei, acho, e tentei interpretar porque é que não gostei. Achei achei assim um bocadinho forçado. Olha, eu gosto de coisas densas, eu gosto de aprender com os livros e eu gosto eu não gosto de ter histórias difíceis, pessoas difíceis, porque depois parece que de alguma forma tu estás a solicitar dificuldade para a tua vida, ou fazer um chamamento. Mas eu gosto de coisas complexas e esse livro é uma tentativa de complexidade, mas não chega a ser complexo. E então aquilo achei-o muito liquadoce, uma tentativa de policial, com romance, com ficção, achei que queria ser tudo. Tem muita juventude, podia ser isso. Olha, esse livro era uma gaiata, sabes? Achei que lido mais cedo. Achei que cruzava um bocadinho, de repente senti-me na biblioteca do Harry Potter e depois eu segui estava num livro do Jorge Simenon, eu segui estava num livro do não sei, achei uma tentativa desesperada de condensar muita informação e se calhar até foi um bocadinho orgásmico para o escritor que estava quando estava a escrever A Sombra do Vento e quis conciliar uma data de histórias e que aquilo até era um momento de catarse. Mas achei que... Foste até ao fim? Se eu me visse a aconselhar, eu vou-te dizer, isto pode parecer mau o que eu vou dizer, mas se eu me visse a aconselhar, agora a propósito daquilo que nós estávamos a falar as duas, se eu me visse a aconselhar esse livro a alguém, era porque de alguma forma eu desconsideraria intelectualmente esse alguém. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou. Acharia que, ok, este é um livro que te vai servir bem. Acho o livro um bocadinho pipoca. Mas pronto, mas eu agora estou no Nietzsche, no Sartre, no não sei o quê, nos clássicos, dos Malraux e dos russos, e quando tu entras nesse nível de densidade e depois saltas para um Zafon. Bem, se calhar foi essa, claro, é a escala, uma questão de escala sim, também. Sim. Mas depois há gostos se tu usas saltos altos ou usas ténis, não quer dizer... Sim, é isso. É menos intelectual, não é um livro erudito. Mas sim, eu gostei imenso. Eu aconteceu-me na página 3 estar presa. Eu já nem me lembro da história, eu li há tantos anos que já nem me lembro. Mas lembro uma amiga minha, quando eu comecei a ler, uma amiga minha disse: olha, não gostei nada, ela não foi até ao fim. Tu leste até ao fim? Li. Ela não. E tudo bem, eu tenho isso com outros livros. E eu fiquei agarrada. Mas ele é feito para te viciar, é uma paixão simples, mas não tem potencial de um grande amor, é isso que eu digo. Ok, mas eu percebo. E aliás, eu já nem me lembro da história. Mas adorei, continuo a defendê-lo. Pronto, ficas a saber que não sou muito intelectual para me oferecer. Daqueles livros. Não, daqueles livros. Eu sou pipoca. Não, mas eu também tenho gosto em livros pipocas, mas eu quero não sei, toda a construção da narrativa, a personagem, aquele toque de fantasia, não sei, enfim. Mas... E é o que tu disse também, sais do Sartre e do Nietzsche. Sim, eu acho que são fases. Eu tive uma fase muito de livros cor-de-rosa, de check-lit, é uma expressão que eu acho imensa graça, não é? De literatura definida. Check é um bocado gaja, é um bocado pejorativo, não é? Portanto, livro de gaja. Eu gosto, porque há bons e maus. Como há um filme da Jennifer Aniston, há comédias românticas boas e há outras menos boas. Mas tive uma fase de livros mais levezinhos, sobretudo no confinamento. Li imenso, mas queria coisas levezinhas e não queria já me chatear com nada e nada denso, faz favor. E hoje em dia, realmente, se leio um livro melhor, volto para um cor-de-rosa e penso... Fica. Mas eu acho que tem a ver um bocado com os destinos, mesmo às vezes quando tu vais viajar e estás um bocadinho saturada das grandes cidades, já por ti a procurar um destino que te ofereça mais natureza e mais isolamento, e às vezes ficas sedenta de cidade e tudo o que te apetece é aterrar diretamente no museu, não é? No Louvre, e de repente dar por ti a passear nas salas e não sei o que, ver e sair, porque precisas desse equilíbrio. Nós estamos em alturas muito famintas, não é? Estamos um bocadinho desertos de uma... Portanto, às vezes
nós não estamos com toda a parcimónia, que é uma palavra que a minha avó usava também, para avaliar a forma como nos caem os livros. Tudo agora tem um consumo muito singular nestes 2 anos. Nós fomos especialmente afetados em termos de sensoriais, e portanto todas as coisas nos dizem se calhar mais do que deviam e menos do que deviam, e nós temos que fazer essa junção de equilíbrios dentro de nós. Por isso é que é tão perigoso neste momento dizer mal de pessoas ou de livros ou de situações, porque nós não estamos inteiros, não é? Sem dúvida. Falta-nos, lá está, estamos sempre depois de uma cesta curta, ainda muito fragmentados e dispersos portanto acho que temos que ser muito ligeiros. Sim, e tens toda a razão, estes 2 anos últimos sobretudo, mas como todo o resto da nossa vida temos fases, não é? Eu às vezes compro livros que fico, isto deve ser ótimo, e depois chega a altura de eu ir ler e penso, agora não me apetece nada deste género. Depois também é dias, não é? Pois é. Olha este do Houellebecq, do Michel Houellebecq, é um francês também, Serotonina. Eu li isto numa crítica qualquer e fui comprar e comecei a ler e pensei, fogo, é uma espécie de um armado em Bukowski. Parece aqueles filmes portugueses, sabes, quando começavas a ver, era tudo muito forçado e tu ainda não estavas habituada, que em tua casa não só via, não é? Dizer esses palavrões. E então diluí, larga lá o Bukowski, dá uma hipótese a este, e de facto é delicioso do ponto de vista intelectual, delicioso do ponto na história da humanidade, na forma como está escrito, ainda que tenha algum jargão. O jargão quase que fica elegante. Bate certo, é coerente. Sim. Não é e não tem muito, se for a ver, não tem muito. Eu é que não estava predisposta, porque estava a entrar vinha de um livro com um arranjo gramatical muito mais sereno, tipo uma espécie de piano, e de repente dou para mim numa chanfarra, estás a ver? E eu, não era nada disto que eu queria. Exatamente como tu estavas a dizer. Mas depois entrei e devorei-o assim em 3 dias e achei uma delícia. E então recomendo. É o Serotonina, do Michel Houellebecq. Não pedimos desculpa pelo sotaque. Sim. É da Alfaguara. Alfagara. Já nem editora sei dizer. É isso. Alfaguara. Olha, entretanto, deste-me um desgosto nesta conversa, porque estou a adorar. Porquê? Porque eu dou sempre um presente no fim, que é um livro, e tenho em conta o teu género de literatura, ou autor que tenhas gostado, e aqui tive que pedir ajuda, como tu lês muito, e como tu sabes, falei com o teu homem, falei com o Filipe, até para sacar as informações íntimas no início que revelei. E eu pensei num livro que achei que ias gostar e perguntei, Filipe, ela já leu? E ele, já. Ok, então não te trouxe A Louca da Casa, que é giríssimo. Pronto, a Rosa Monteiro, gostaste? Olha, então teria acertado. Pronto. E perguntei ao Filipe e até lhe enviei mesmo a fotografia do livro numa de saca aí no quarto ou nas prateleiras se a Isabel já terá lido, que ele não tinha a certeza. E depois me enviou uma mensagem a dizer, este está cá. Ok. Então enviei-lhe outro livro que eu achei que poderia ser o teu género, que ele disse, não está cá. A Isabel não terá lido. E tu há pouco disseste que não leste, mas que o tens. Só que eu tinha trazido para te oferecer, que é a Annie Ernaux, lá está, a francesa que falámos há pouco, Os Anos. Não tenho a minha mãe. Eu tenho. Não. Nós temos um clube de leitura. Nós temos um clube de leitura. Então estou contente. Não tenho. Que bom. Este livro foi finalista do Man Booker Internacional, vencedor do prémio. Foi vencedor do prémio Marguerite Duras, que é uma autora que tu adoras. Isto dá tudo a volta. Olha, que bom, fico contente. Então não tens. Não tenho. Já estou contente outra vez. E Os Anos está explicadíssimo muito bem pela Ana Galvão no episódio 6, portanto fica aqui escusas de estragar, e a Ana também não estraga, a Ana adorou, portanto está muito bem explicado e convido-te a ouvir esse episódio. Obrigada, Isabel. Obrigada. À nossa. Aos anos. Aos anos. Dani Ernaux. Obrigada, para a semana a mais.